está reprovado. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, fazer você pensar. Preste atenção no que ele fala sobre essa questão. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer o trabalho de influenciador menor. Se eu fosse você, eu não saía agora desse vídeo, porque esse vídeo é o mais forte de todos. Tive uma visão esses dias com o Felca, influenciador aqui nas redes sociais. Essa visão, ela é simples na sua essência, mas Deus, ele me mostrava o Felca no meio de muitos adolescentes. Muitos adolescentes. Eu lembro de estar parada num caminho e esses adolescentes, eles passavam por mim, felizes, livres, libertos. A sensação é que eles estavam muito felizes, muito alegres, porque eles pulavam. E, de repente, conforme a multidão ia passando por mim, abria um caminho, eu conseguia visualizar o Felca lá no fundo. E o Felca, com a mão no bolso, ele vinha andando no meio dos adolescentes e ele estava resplandecente na visão. Ele tinha a glória do Senhor sobre ele porque ele estava resplandecendo. Eu entendi o que Deus estava me falando naquele momento. Era como se o Senhor falasse para mim assim: filha, você tem como missão agora ser intercessora do Felca. Não que eu seja alguém, sabe? Eu sou pó. Mas o Senhor, ele traz algumas pessoas, algumas causas ao meu coração para que eu ore, para que eu interceda. Eu acompanho aqui nas redes sociais há um tempo o trabalho do Felca. De certa forma eu me identifico com o humor ácido dele, meio sarcástico. Acompanhei durante alguns podcasts no YouTube a história dele, de sofrer com bullying na adolescência e dele enfrentar agora nesse momento essas coisas todas. De certa forma, acho que antes de Deus trazer essa minha visão, o meu espírito já testificava com dele, e o Espírito Santo, de certa forma, já colocava essa impressão profética de que o Felca é um escolhido de Deus. E aquilo, né, meus queridos? O escolhido de Deus, a história dele nunca vai ser fácil. Todo escolhido de Deus, ele tem uma marca difícil. O Felca, ele foi mais ferido aonde? Na adolescência dele. E Deus levanta ele exatamente para falar com o público de adolescentes. E nesse momento Deus, ele de uma certa forma bem lúdica, fala ao meu coração. O nosso chamado muitas das vezes é na área onde nós mais sangramos, onde nós mais fomos machucados. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque o Espírito Santo, ele pediu para eu falar, para eu abrir essa visão e para eu trazer como pauta de intercessão o Felca. Intercessores da nação brasileira, coloque o Felca nas suas orações, porque nesse exato momento há uma grande batalha espiritual em volta dele, que vocês não têm ideia do que Deus está me mostrando agora nesse momento. O inimigo está fazendo de tudo para cercá-lo, o inimigo está fazendo de tudo para que ele caia novamente em depressão, para que ele caia novamente na síndrome do pânico e nas outras camadas que tem, porque o Felca, ele já está sendo um grande instrumento para falar a uma geração que é a geração que mais um inimigo está se levantando contra. Sempre foi, né? Crianças e adolescentes sempre foi o alvo do inimigo. Mas agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, vocês não têm noção da intensificação da batalha espiritual com jovens e adolescentes. Do tanto de visão que Deus traz para mim com jovens e adolescentes. E eu já compartilhei muitas com vocês aqui. Que o Senhor venha agora revestir o Felca aonde ele estiver. Que o Senhor venha colocar os enviados dele do lado do Felca para ajudar ele nessa caminhada. E não só em missão de aparecer, de levar uma mensagem, mas principalmente de intercessão para cobrir o Felca. O Felca nesse momento não tem intercessores por ele. Então, portanto, se assim o Senhor está me mostrando que o coração do Felca encontrou graça diante de Deus, quem somos nós, meus amados? A gente é vaso, pó, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olha para nós e fala: vou usar. A graça de Deus não se explica, se vive, se sente. E nesse momento o Felca, ele encontrou graça diante de Deus, porque Deus viu nele um coração bom. Muitas das vezes quando eu vejo alguns vídeos do Felca, Deus me faz ver não o Felca, mas o adolescente lá atrás que passou por tudo que passou. Por toda a humilhação, por todo constrangimento, por toda a perseguição. Deus abre e eu vejo aquele adolescente na sala de aula sofrendo o que ele sofreu. Que eu não imagino. Eu não tenho a profundidade dessa revelação completa do que ele sentiu na carne dele. Mas Deus permitiu, com um motivo. Porque esse é o chamado dele para essa geração. Atalaias do reino.
intercessores proféticos da nação brasileira para o tempo do avivamento. Orem pelo Felca, porque ele já está sendo um instrumento para essa geração, mas ele vai ser ainda mais quando chegar o tempo do avivamento. Orem por ele, revistam em oração, guardem a vida dele, porque ele é um instrumento afiado na mão do Senhor para falar a um público que eu e você muitas das vezes não conseguimos nem nos comunicar, mas ele tem essa facilidade porque essa é a unção que está sobre ele. Ai, Mari, mas ele fala muita besteira. Ué, eu e você também não falamos? Ai, Mari, mas ele faz uns negócios nada a ver. Ué, mas eu e você também não fazemos? Não interessa, o escolhido não tem escolha. E a gente tem que orar pelos escolhidos do Senhor. Ele é um agraciado do Senhor nesta nação para falar a uma geração que o inimigo tem feito de tudo porque se o inimigo interrompe a geração que está vindo, ele interrompe as promessas que vão se concretizar no futuro. Preste atenção. Tenho certeza que isso vai chocar você. Ítalo Santos é o mesmo que já recebeu várias profecias de Renálida Carvalho e em seu aniversário de Vitória Souza. Porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que blinda, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária, toda fúria e todo levante. Continua dando vitória, vigor, força, ânimo. E Deus está dizendo só para ele liberar perdão. Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Libera o perdão para me romper mais. Libera o perdão. Jesus falou assim para mim, fala para ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu entrego para ele a paternidade que ele precisa. Eu sou o abrigo que ele precisa. Sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Olha. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te levantei. Tu és meu. Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E ele está dizendo para você, libera o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete. Prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Jesus te ama muito, viu? Vitória Souza ganhou R$100.000 de Ítalo Santos após ter agendas canceladas por sua participação em seu aniversário e Renálida Carvalho, uma igreja e um carro de luxo. Eliseu Rodrigues escreve: a denúncia do Felca é a prova de que os profetas e profetisas que cercam o Ítalo e companhia são falsos. Renálida e Vitória Souza se arrependam. Onde está o peso da mensagem dos profetas e profetisas que cercaram esse tal de Ítalo? Cadê você, cristão? Como está a sua cara, a sua cabeça agora em seguir alguém que vive numa prática que é contrária à natureza e é condenada na Bíblia Sagrada? E você segue sob a desculpa de que os conteúdos são engraçados. O que o Felca mostrou é engraçado? Tá chegando para mim alguns vídeos aqui desse tal de Ítalo chorando na igreja, cultuando Jesus. Me lembrou de Herodes. Assaltando crianças e perguntando onde o bebê iria nascer, onde Jesus iria nascer, porque ele também queria adorar. Mentira, ele não queria adorar. Era um assassino disfarçado de adorador. São os influencers da nossa geração. E você que é pai, você que é mãe, permite seus filhos, crianças, ficarem dançando essas dancinhas imorais de TikTok, vocês também são culpados. Romanos capítulo 1 diz que quem comete os pecados que essa geração está cometendo, que esses influencers cometem, e concorda com os que fazem esse tipo de coisa, são dignos de... Então você crente que segue e não denuncia, você não está debaixo de disciplina, você está debaixo de juízo. Felca também comenta a derrubada das redes sociais de Ítalo Santos e Kemilinha. Vagnão diz: você foi muito mais profeta do que os profetas. Valeu, Deus te abençoe. Sara Shiva escreve: você é um cara muito especial. Conte com meu apoio e orações. Grande abraço. O pastor Anderson Silva também comenta: criança não vota nem entrega dízimo. Esse é um dos motivos pelos quais a igreja evangélica não preza pela infância. Torna a infância
e suas vulnerabilidades invisíveis. Tem a narrativa em prol da infância, mas na prática menospreza totalmente o cuidado preventivo com as crianças, principalmente em questões de violência. Eu peço aos irmãos que orem pelo youtuber Felca. Ontem ele desbaratinou, através de um vídeo de 50 minutos, toda uma rede virtual, não apenas de apologia, de incentivo, de adultização, mas também de... Consequentemente, isso coloca a vida dele em risco, faz dele um alvo, porque esse mecanismo, esse sistema é maior do que nós imaginamos ser. Na época que eu comecei o projeto Nossas Histórias Curam, eu fui perseguido, cancelado, excluído da comunidade evangélica, me tornei persona não grata para muitos irmãos, muitas igrejas e muitos pastores de renome. Para você ter ideia que nós não nos importamos com a infância. O caso icônico da omissão da igreja evangélica, que ficou ao lado do Ministério Alcance, em Curitiba, do pastor Luciano Subirá, da Heloísa Rosa, do Marcos Gruber, em detrimento de uma criança de 5 anos que foi abusada dentro da casa da própria cantora gospel Heloísa Rosa. E essa perseguição contra mim, ela ganhou o ápice, porque direta e indiretamente eu cooperei com a prisão de 12 pastores. Então não é uma questão fácil, tá? Graças a Deus que Deus levanta os neurodivergentes. Sou autista, o Felca também, e muitos autistas possuem um hiperfoco na questão das injustiças. E o nosso hiperfoco está, graças a Deus, na defesa da pureza das crianças. Ore pelo Felca e qualquer situação de abuso dentro da igreja que envolva crianças e mulheres e também homens em situação de vulnerabilidade, denuncie. Isso é o maior ato de adoração a Deus dentro de um contexto como esse. O pastor André Valadão também comenta. A infância está sendo adultizada em vídeos, em trends, em fotos pensadas para engajar, fazem poses, enquadramentos, roupas e músicas sugestivas que transformam criança em isca de quem só quer ser elas. Esse debate está em alta agora, mas esse caso ele está expondo um problema, sabe, gente? Tem gente lucrando com o que nunca deveria ser conteúdo. Pais, minha mensagem é para vocês: vigiem o que seus filhos estão assistindo e o que postam. Conversem com eles sobre limites, privacidade e até sobre santidade. Olhem quem eles estão seguindo, quais conteúdos eles estão consumindo, quanto tempo passam nas plataformas. Se você encontrar algo suspeito, por exemplo, denuncie na hora, na própria rede. E em casos graves, procure mesmo canais oficiais que protegem a criança. Esse tipo de conteúdo precisa ser denunciado, assim como fez esse youtuber. É muito importante. Infância não é nicho de gente mal intencionada. Satanás tem colocado armadilhas em forma de dancinhas, roupas na moda e trends. Que a nossa casa e educação seja o primeiro filtro do que é bom, né, do que é importante para os nossos filhos, e o nosso posicionamento que ele sirva para cortar pela raiz essa normalização que fere a pureza e o desenvolvimento das nossas crianças. Que Deus tenha misericórdia. Após imensa repercussão da denúncia feita pelo youtuber Felca, que já alcançou mais de 28 milhões de pessoas em apenas 4 dias, o youtuber Caio Modesto traz um importante alerta. Por que ninguém tá falando sobre a adultização gospel? Todo mal, sai da vida dela agora, vai. Pode sair agora, vai. Recentemente, o Felca fez um vídeo denunciando o Ítalo Santos de usar crianças ou jovens como uma forma de produto. Entretanto, não tá muito diferente do meio gospel não, viu? Nós estamos vendo os mercenários da fé entregando o iPhone ou brinquedos, ou até mesmo uma viagem para Disney em troca de um produto. E sabe qual é o produto? A criança. Quando você começa a navegar nas redes sociais e você vê um pregador mirim falando muito bem, se vestindo muito bem, sempre haverá um adulto por detrás de tudo isso que está investindo nesse pregador. Isso é pra você adorar, você... Você não quer adorar? Então perceba que é um tipo de oferta e demanda. Eu vou investir no jovem para que ele fale aquilo que as pessoas querem ouvir. E esses pastores que são comerciantes da fé vão ensinar essas crianças e jovens técnicas PNL. Então hoje é muito comum você entrar em contato com uma criança que prega e ela cobrar 3 mil reais para pregar na sua igreja, além de ter uma oferta e um hotel 5 estrelas. Por quê? É uma forma de adultização dessas crianças. Essas crianças estão assumindo um compromisso que deveria ser para adultos. E quais são os maiores problemas do crente?
é contar o que ele não viu. A Vitória Souza, que até então era uma pregadora mirim, ela foi pregar no aniversário do Ítalo Santos. E como você acha que ela foi financiada? Por meio do dinheiro do Ítalo Santos, que ele anuncia o Tigrinho e também usa crianças ou adolescentes como uma forma de produto comercial. Então me diga, será que ela é uma falsa profetisa? Ou não? Saiba de uma coisa, quando você coloca uma criança para doutrinar os adultos, a sua igreja será infantilizada automaticamente. O podcast, há um tempo atrás, o youtuber Felca diz que é cristão, mas expõe motivo de não ir a nenhuma igreja. Eu comecei a morar sozinho pra gravar os vídeos, pra fazer os vídeos. Porque tu atrapalhava em casa, falando? Não que eu atrapalhava, eles nunca se importaram, mas eu não gostava de sentir que tem alguém me ouvindo, porque eu gosto de falar as maiores pataquadas e coisas imbecis, entendeu? Então eu quero ficar sozinho, eu queria ficar sozinho. Eu me sinto melhor estando sozinho. Só que meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo, cara. Em tudo. Minha mãe deve estar... Minha mãe, ela é muito, cara, minha mãe é um amor de pessoa. Meu pai também, tipo, meu pai e minha mãe, cara, não tem nada a reclamar. Eu tive pais ótimos, entendeu? Maneiro. E só que eu tava falando aqui, minha mãe deve estar chorando, ela deve estar assistindo. E minha mãe é, tipo, sabe aquela pessoa que é amorzinha, assim, que, tipo... que ajuda todo mundo, tipo assim, é uma pessoa pura mesmo, sabe? Então o meu pai e minha mãe, ele fez um equilíbrio muito bom, eles foram pais perfeitos pra mim, assim. E eles sempre me apoiaram em tudo, cara. Tu saiu de casa faz muito tempo? Cara, eu tenho 25 anos, faz uns 6 anos, cara. Faz um tempão, 5 anos que eu fui morar sozinho. Recentemente, graças a Deus, com o dinheiro do YouTube, com o meu trabalho, com o que eu faço, eu consegui alugar um apartamento. Hoje eu moro de aluguel, mas tem um apartamento legal que eu moro sozinho lá. Só que daí eu morava no apartamento que era dos meus pais e tal. Eu fui morar com a primeira namorada que eu tinha, há muito tempo atrás, assim, quando eu tinha 19 anos, assim, eu morei com a primeira namorada. Já tinha YouTube, já tinha começado nessa época, meio 19 anos que eu comecei o Felca. E mais ou menos por aí, passado 2 anos, eu terminei o relacionamento com a minha namorada, eu voltei a morar com meus pais, depois saí. Porque quando você mora sozinho uma vez, você não consegue morar com gente. Cara, mas eu acho que é por isso que tu é mais maduro, na real. Tem 25, mas lembra que a gente tava falando sobre a visão que tu tinha? Pô, não deslumbra. Cara, você lê? Coisas. Cara, eu devia ler mais. Ler ajuda, cara. Eu leio todo dia. O que você lê? Religiosamente eu leio pouco. Eu leio 15 páginas por dia, mais ou menos, só que eu leio religiosamente todo dia. Tipo, eu vim na viagem, eu trouxe o livro. Vocabulário, você saber falar, você saber o que pensar. A leitura te dá ferramenta, cara. Você precisa lidar com uma situação, a leitura que vai te dar. Então, por exemplo, eu já li Meditações de Marco Aurélio, por exemplo. Estoicismo. É uma parada que vai te dar muita ferramenta do que você precisa no momento difícil que você tá passando. E daí algumas pessoas iam surtar, você tá com as ferramentas ali, entendeu? Por exemplo, o estoicismo, ele fala muito sobre memento mori, que é lembrar-se da morte, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos, sabe? Quando você tá num momento difícil, que você tá passando um momento delicado, pô, você tá de luta, alguém faleceu, ou alguma coisa muito triste aconteceu com você tá num momento difícil, você se lembra da morte, você se lembra que é tudo passageiro, você se lembra que a gente é muito pequeno perante o universo, que não é nada tão importante quanto parece, sabe? Você tá fazendo uma parada, isso pro bem e pro mal. Quando você tá no topo, você pode falar, nossa, o que eu tô fazendo é muito importante. Cara, não é pra nenhuma, pô. Não é nada tão importante assim, não. Primeiro, tu vai morrer, todo mundo que te conhece e gosta de você vai morrer, todo mundo que te ama vai morrer, e todo mundo que te odeia vai morrer também, cara. Vai todo mundo morrer daqui 100 anos, daqui 100 anos, varreu, parceiro. Daqui 100 anos tá todo mundo aqui morto. Pô, como que você vai ter medo de fazer as coisas? Como você vai se importar? Como você vai se sentir o cara mais foda do mundo? Ou o cara mais merda do mundo? Se daqui 100 anos todo mundo foi varrido, pô. Até quem gostava de você. Então quando você pensa, quando você tem ferramenta, você consegue lidar melhor com as situações, entendeu? Então ler ajuda muito, cara. Eu não leio muito, mas eu leio todo dia religiosamente. Mas tu não é religioso? Sou. Religioso? Não, religioso não, mas eu sou cristão. Eu oro todos os dias e tudo mais. Tá. Mas eu não vou pra igreja porque eu sou meio antissocial, tá ligado? A igreja tem muita gente, pô. Se a igreja fosse sozinho, eu iria pra igreja todo dia. Se fosse só eu sozinho ficar orando lá. Olha, é porque que eu chutei... Eu não gosto de gente, cara. Ixi, eu entendo. Eu chutei que tu não é religioso porque um cara mais religioso lidaria com essas questões aí com a ajuda de Deus, por exemplo. Ah, mas eu lido também. Tá ligado? Você tá falando do o gospel pentecostal é uma maravilha. Ah, é? Qual que é o seu favorito? O gospel pentecostal é uma música que te dá um ânimo ferrado, cara. Te dá uma motivação pra fazer as coisas, assim. Poxa, eu gosto de umas músicas desconhecidas gospel, assim, entendeu? Tá. Pô, sabe quem gostava de gospel? O Elvis. Sim. Ele gostava de gospel porque era uma música, no tempo dele ali, na comunidade dele, essencialmente negra, e ele gostava muito dessa cultura. E tudo que, na vida do Elvis, assim, bom, não que eu seja um profundo conhecedor da vida do Elvis, mas a sensação que eu tenho é que, putz, o Elvis, ele só queria ser preto. Faz sentido, cara, é blues, ele rock. Ele queria se mover como os caras, ele queria fazer como, ele queria ser os caras. Ele tinha muita admiração, né? Faz sentido. Vivia nas paradas dos... Mas o gospel é muito legal, cara.
Se você tem algo pra você acreditar, é muito importante também. Tá. A vida fica mais... Quer dizer, eu realmente acredito, não que eu quero acreditar, eu realmente acredito. Mas eu sei que teve momentos que eu tive mais fé na minha vida, teve momentos que eu tive menos fé. E eu sei que realmente os momentos que eu tô com mais fé, eu passo com muito mais facilidade nas dificuldades. Eu passo com muito mais tranquilidade. Nos momentos bons eu não me emociono tanto. Ter fé é importante. Então ter fé pra você é uma decisão racional. Tipo, pô, ter fé é bom pra Não, minha eu realmente vida. acredito. Tá. Eu realmente acredito. Não é uma parada que fala assim, é bom ter religião porque vai ajudar a fazer as coisas. Não, eu realmente acredito. Quando eu tô na merda, eu tô acreditando do mesmo jeito. Eu não fico questionando, nunca questionei, tá ligado? Tem gente que começa, tem um problema que balança, a pessoa já começa a falar assim, Deus, começa a questionar. Eu não sou assim não, cara. Eu acho que, tipo assim, tem uma parada que fala em tudo dá graças, tá ligado? Mesmo no momento ruim, no momento bom, você tem que dar graça, você tem que agradecer. Porque, pô, a vida, você nem merecia a vida, tá ligado? Você nem merecia a vida, você nem merecia... diz assim na Bíblia que quando Jesus morreu crucificado... Ele te salvou dos seus pecados. Então você, como pecador, você não merecia qualquer tipo de salvação. A internet simplesmente parou com as denúncias que o Felca fez sobre a adultização. E eu tenho certeza que foi Deus que usou a vida do Felca para expor tudo isso. Esse é o momento de analisarmos o quanto nós temos protegido as nossas crianças. Mesmo você que não tem filho, você talvez tenha um sobrinho, alguém por perto que você sempre pode alertar. Foram inúmeras as vezes que eu vi adolescentes normalizando dancinhas, trends, que mostram seu corpo, demonstram sensualidade, coisas realmente perigosas, além dos jogos que muitas crianças jogam e os pais normalizam os filhos na tela do celular, sem saber que aqueles jogos que as crianças jogam, muitas vezes eles conseguem se comunicar com outras pessoas e muitas vezes nesses jogos existem pessoas mal intencionadas. Se esse vídeo chegou até você, eu acredito que existe algo que você possa fazer para proteger seus familiares, proteger as crianças e adolescentes da normalização que tem surgido nesse mundo. Dancinhas sensuais para crianças não é normal. Uma criança jogar um joguinho que se comunica com outras pessoas sem uma supervisão, isso é muito perigoso. Às vezes nós mais velhos nos restringimos a dizer: mas eu não entendo muito disso de internet, deixa lá, ela é adolescente, ela sabe, eu não sei mexer. Só que existem coisas que nós podemos pesquisar, nós podemos nos aprofundar. Eu já cansei das inúmeras vezes que eu vi crianças com seus iPhones, adolescentes, simplesmente ocultando fotos das suas galerias. Porque no celular existe isso também. As pessoas conseguem baixar aplicativos para esconder outros aplicativos, conseguem ocultar imagens da sua própria galeria. Então nós precisamos sim nos atentar às nossas crianças. Você que está assistindo esse vídeo, você já foi uma criança, já foi um adolescente, teve muita curiosidade sobre esse mundo, sobre as coisas. Porém, existem pessoas mal intencionadas que se aproveitam disso. Então, com esse vídeo que nós vamos assistir juntos, você vai perceber que a internet é sim um lugar perigoso para as nossas crianças e adolescentes. E você precisa se atentar. Esse tipo de gente. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é emulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na... Gente, o pessoal super interessado no show. Nossa, tá super interessante essa Camilinha aí, viu? Caramba. Bem legal. Nossa. E no front. Imagina lá atrás, como não devia estar. Deixa eu ver aqui. Vocês meio postou montação nova. Deve estar mais legal de assistir. Atualizar aqui o Reels. Ver as novidades. Plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo. Uma menor de idade sexualizada. Eu tô fazendo piada, gente, mas eu sei o quão sério isso é. Eu tô só tentando, de novo, deixar o clima menos pesado. Mas eu concordo com absolutamente tudo que o Felca tá falando, tá? A pressão dela no início, ela tava exausta. Não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança... Pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso. Ser um produto pra um público.
Ah, isso é bizarro. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, um pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. E no Quai ainda, que é muito pior. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como... Mia FPS. E ela vai fazer lipo ainda essa semana. Meu Deus! Mano, o que essa menina tem pra tirar de gordura? Gente, já tem 17 anos. Vai tirar uma costela ainda? Meu Senhor Jesus, pra que isso? Adultos pensam pra limitar o quanto... Mas é que aquilo, né? Hoje em dia, o que você faz pra engajar? Cirurgia ou ficar grávida? A mais fácil é fazer cirurgia. A criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto. Mas nossa, a imagem dele parecendo um demônio assim, ó. Vai, esse story vai render muito pros carregadinhos. Nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool. Tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens sendo atraídos por todo esse material quase grave. Tudo pelo número. Essa é só uma parte de um todo, né? Um vídeo bem longo, um vídeo bem profundo sobre o assunto. Mas que, né, a gente que tá ligado aqui no canal, a gente já viu isso algumas vezes. E com essa repercussão toda, primeiro que o Instagram do Ítalo foi banido. Não só dele, eu vi várias outras pessoas sendo banidas. A Isabelle Vidal também foi com Deus. A Camilinha, que tinha um perfil secundário também, foi embora. Gente, que babado isso. Falando sobre o Point to Pop, a página que anteriormente divulgava e promovia o conteúdo do Ítalo, atualmente busca eximir-se de qualquer responsabilidade e adota a postura como se estivesse atuando no combate desse tipo de material. Meu Deus! Gente! Olha, que babado! Esse daqui é o pronunciamento do Ítalo, tá? Não sei como foi feito, porque o Instagram dele foi banido. Será que foi no TikTok? Ele se pronunciou no Quai? Ítalo Santos se pronunciou após o vídeo feito pelo Felca. Tá por fora, o Felca chegou a fazer um vídeo falando sobre a adultização da Camilinha, como também expondo diversas questões envolvendo o Ítalo Santos. Esse vídeo teve muita repercussão na internet. Eu não sei se você reparou, mas o Felca não colocou nenhum anúncio nesse vídeo. Dessa vez, pela relevância do Felca, a proporção foi muito grande. E o Ítalo Santos teve que restringir os comentários do seu vídeo. E as pessoas estavam indo comentar isso aqui. Tropa de quem amou a denúncia do Felca. Exército do Felca. Felca acabou com vocês, só falou verdade. Quero ver a reação do Ítalo sobre o vídeo do Felca. Vamos ver se ele arca com tudo mesmo. E ele restringiu os comentários das publicações e postou um vídeo meio que indireto sobre a situação. Acho que isso antes, né, de ser banido. Porque agora, quando você tenta entrar, infelizmente essa página não está disponível. Eles aí, aproveitem hoje, mas amanhã. Deixa eu comemorar meu aniversário. Dá uma folga pra mim amanhã, tá bom? Só uma folga amanhã. Aí vocês falam tudo que vocês falaram de mim hoje e amanhã vocês dão um descanso pra mim. O que me pega muito no Ítalo é que ele nunca assume a responsabilidade do que ele tá fazendo. Ele acha e normaliza como se o conteúdo dele fosse só mais um tipo de conteúdo, ou como se ele estivesse sendo perseguido. A fala e o jeito que ele traz o assunto dá a entender como se ele fosse uma vítima nessa situação. Como se as pessoas estivessem pegando no pé dele, ou como se fosse uma tretinha besta de internet, sabe? Quando na verdade é um caso criminal, que tem que ser investigado. Uma pessoa que literalmente explora a imagem e o corpo de adolescentes em troca de dinheiro. Eu não tô falando de explorar somente, eu tô falando de explorar a imagem. E querendo ou não, acaba explorando somente, porque usa do fato desses adolescentes estarem descobrindo sua própria sexualidade pra monetizar em cima disso e gerar burburinho, porque menor de idade fazendo baixaria, outros menores de idade vão se interessar e outros públicos piores, a gente sabe exatamente quem é, também vai se interessar por esse tipo de conteúdo. Repercute. Pra mim fazer meu culto em paz. E aí, gente, como pode a pior pessoa que você vai conhecer na sua vida, não tô falando que todos são, mas vai ser crente. Não entra na minha cabeça. Faz tudo que não presta. Graças a Deus, Jesus. Oh Deus, vai orando, Senhor, vai rogando, meu Deus. Vai abençoando, Senhor, os menores de idade que eu tirei da mãe pra criar stories. Vai, Senhor, soltando a carta do tigrinho, meu pai. Vai fazendo a rifa, meu Deus. Vai rebolando a bunda, meu pai. Amém. Amo vocês também, que fazem parte da minha história. A meus carregadinhos nem se fala, né? Amanhã é nosso momento. Mas aos haters, aproveitem hoje o dia todo. Começou agora, nosso dia
Já pra vocês falarem de roupa, de tudo, de assunto, de tudo. 7h13 da manhã, tem até meia-noite. Deixa meia-noite eu curtir meu aniversário, cantar um parabéns, sem me vir nas páginas, só me vendo que eu tô ficando com mais um aninho pra frente, tá bom? Pelo visto ele não quer falar muito sobre esse assunto não, mas agora eu quero saber qual é a tua opinião sobre tudo isso e o que tu achou desse pronunciamento. A Camilinha rodou também. Não sei se vocês lembram, mas a Camilinha já tinha rodado há muito tempo, né? O perfil dela já tava bloqueado há um tempão, mas ela fez um secundário e parece que até esse também foi com Deus. Será que é com Deus mesmo? Essa aqui é do portal Léo Dias. Conta de Ítalo Santos é bloqueada no Brasil e o Instagram emite alerta fora do comum. Que nem eu falei, tipo, tá um monte de conta sendo banida do nada. Ítalo Santos foi envolvido em inúmeras polêmicas nos últimos meses por conta do conteúdo de sua conta do Instagram. Acabou perdendo o perfil na manhã dessa sexta-feira. A página do influenciador não está mais disponível na rede social e gerou uma enorme repercussão. Além disso, o aplicativo mostrou uma mensagem fora do comum de um perfil do influenciador que aparece com Ítalo Santos, Camilinha. Gente, mas essa mensagem apareceu tem muito tempo. Poxa, portal Léo Dias, tem um tempão. Vocês lembram, gente? Quem tava aqui na live que a gente fez sobre a Camilinha grávida, se não me engano, esse negócio de que a conta dela tinha sido retida por alguma coisa do governo, já tem tempo que tava. Não é de agora isso. Mas também Léo Dias e não saber das coisas direito, na mesma frase até coincide, né? Ó, isso aqui já tá há muito tempo. Tem muito tempo que isso daqui tá aqui. Na última quinta-feira, um vídeo polêmico do youtuber Felca acusando o influenciador Ítalo Santos começou a viralizar nas redes sociais. Nas imagens, ele alega que o criador de conteúdo supostamente produz conteúdo com adolescentes para que criminosos possam assistir. Uma coisa que aconteceu também foi que coincidiu do Felca e no pod delas logo em seguida desse episódio, ó. Felca e Vanessa Wolf, pod delas podcast, tem 2h17. E nesse podcast ele comentou algumas coisas, né? Como, por exemplo, o fato de que agora ele só sai de carro blindado. Até quanto tempo? Você já recebeu alguma ameaça por conta desses vídeos que você faz de assuntos delicados? Muitas. Eu comecei a andar com carro blindado. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças. Você anda hoje em dia com carro blindado? Sim. A questão das bets, veio muitas ameaças. A questão da adulteração, existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. É o lado da verdade, né? Então... Se ninguém fala, ninguém vai falar, cara. Esse ponto me pega um pouco. Várias vezes durante esse podcast, o Felca repete o fato de se ninguém fala, ninguém tá falando sobre. E agora eu comento. São lá no canal Felca, se você não viu, veja, porque a gente não sabe quanto tempo que esse vídeo vai ficar no ar, porque existe risco de strike hoje, existe risco de processo. É um tema que ninguém falava, é aquela coisa... Ao todo, meus vídeos sobre o Ítalo Santos têm, sei lá, umas 10 milhões de visualizações. Matando Matheus também fala sobre isso. O Jean também. Nossa, o Jean fala horrores sobre o Ítalo Santos. Horrores. A Beta também. Não tô achando os vídeos da Beta. Enfim, mas ela fala. Vou esclarecer. Eu não tô falando mal do Felca, eu falo mal do vídeo. Muito pelo contrário. Esse vídeo merece muitos aplausos, porque é um material muito rico, muito bem estruturado, muito bem elaborado, que fala de um assunto muito sério. Eu acho que faltou talvez um pouco de pesquisa, ou talvez um pouco de... talvez uma empatiazinha, um negócio pra entender que esse vídeo ele não foi feito sozinho. Por mais que o Felca tenha sido a pessoa que fez esse assunto estourar mais a bolha, tem muita gente falando sobre isso há muito tempo. No TikTok, no YouTube, no Instagram e vários outros meios de comunicação. E não só, e foi um argumento que eu li do pessoal no Twitter, mas o Felca foi a pessoa que deu visualizações. Não, tem muita gente com muita visualização falando sobre isso. Vídeos com milhões e milhões de views. E pra que esse assunto chegasse ao patamar que chegou, e graças a Deus que chegou, que uma atitude foi tomada, outras pessoas também precisaram se fuder bastante, assim. Eu falo por experiência própria. Eu tomei um strike do Ítalo, poderia ter tomado outros. Sofri algumas ameaças, inclusive, de processo. Tomei alguns gores, assim, ameaças de gente mandando foto de arma e coisas bizarras, assim, no Twitter, no e-mail. Alguns boletins de ocorrência também foram feitos por conta disso. Então, assim, entendo e não tiro o mérito do Felca de jeito nenhum, mas tem muita gente falando sobre isso. E é meio triste, assim, alguém chegar pra você e falar, mas não tem ninguém falando sobre isso, então eu sou ninguém, sabe? Pegou um pouquinho, assim, por mais que eu tenha tentado deixar esse vídeo um pouco mais leve, porque o vídeo principal que todo mundo já viu é muito pesado, eu acho importante a gente levar em consideração o trabalho de tantas outras pessoas que estão aí há muito tempo denunciando esse cara. Muito tempo falando, gente, isso tá errado, gente, isso não é certo. Gente, olhem pra isso. Gente, autoridades, vejam isso. E, tipo assim, eu não falo só por mim, sabe? Eu falo da minha experiência quando eu falo das ameaças, do strike que eu levei dele, mas várias outras pessoas, principalmente criadoras de conteúdo de opinião do TikTok, que se expondo e falando sobre esse assunto diversas vezes, sabe? Porém, no final, pelo menos deu certo. E é isso que importa. No final, que bom que as pessoas estão abrindo os olhos, não só pra esse assunto do Ítalo Santos, né? Mas o assunto criança sendo exposta na internet. Eu acho que um assunto que eu acrescentaria, inclusive, é sobre como hoje em dia foi normalizado e banalizado a exposição de bebês, inclusive. Isso incentivado principalmente por conta da Virgínia, e como influenciadores gigantes hoje em dia transformam a maternidade num grande produto. Assim, a partir do momento que a criança foi concebida, você já tá indo atrás de uma publi de teste de gravidez, que foi o caso da MC Mirella. Mas eu vejo que não é só suficiente você parar no banimento de uma pessoa. Esse tipo de coisa tem que ser analisado como um projeto de lei, entende? De ir pro Senado, as pessoas entenderem melhor e
conseguirem regularizar a exposição de menores de idade na internet. Porque com a televisão, isso é mais fácil de se controlar, porque o volume é muito menor quando você compara com a internet, que todo mundo tem um celular, todo mundo posta um vídeo, todo mundo grava, todo mundo edita e posta. Porém, se você bane o Ítalo Santos, quem garante que amanhã não vai ter outro? É uma coisa muito nova. Como a gente sabe se o filho da Virgínia, o filho da VTube, o filho do, sei lá, Christian Figueiredo, de fato quer essa exposição terrível? Quer ser sempre reconhecido na rua, em qualquer canto que ele tiver? É um bebê. Ele não sabe o que ele quer da vida dele. E se ele crescer e decidir que, eu não gosto disso, não gosto dessa exposição toda? É muito complicado. Mas se ninguém fizer nada, vai continuar do mesmo jeito.